Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bluesoft Podcast. Eu sou o Wilson Souza, Head de Marketing aqui da Blue. O setor varejista está mais competitivo e acelerado do que nunca. Diversas decisões precisam ser tomadas todos os dias para manter o negócio sempre lucrativo e funcionando. Tomar melhores decisões passa por agrupar, organizar, analisar e contextualizar os dados que o seu negócio gerou e aí extrair informações e insights para criar um plano de ação, para melhorar um processo. Mas como é que você consegue tomar melhores decisões quando a sua empresa é uma máquina de gerar dados e tantas variáveis internas e externas estão agindo ao mesmo tempo? É aí que entram no jogo as plataformas e ferramentas de Business Intelligence, que além de ajudar a organização e tratamento de dados, elas podem fornecer diversos relatórios e também dashboards para você que é um varejista. E para entender um pouco mais sobre o conceito, as plataformas e como o BI pode ser lucrativo para o varejista, convidamos um especialista com mais de 25 anos de experiência em TI e desses, 12 em inteligência de dados. Então fica aqui com a gente para conhecer o nosso convidado. E hoje estamos aqui com Ashbel Lopes, CEO e fundador da UOL Varejo TI. Seja muito bem-vindo, Ashbel. Boa tarde, Wilson. Agradeço pelo convite, agradeço a diretoria da Bluesoft por ter chamado. E é isso aí, vamos conversar um pouco aí sobre BI. Maravilha, a gente que agradece a sua presença aqui. Esse papo acho que vai ser muito bom, do que a gente já conversou um pouquinho antes. Mas para a gente começar, eu queria, antes da gente entrar mais a fundo, no tema do podcast, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho mais sobre você, sua trajetória profissional, como é que você caiu no mundo do BI? Wilson, antes de cair no mundo do BI, eu caí no mundo do varejo, né? Esse mundo me pegou já faz um tempo. Meu primeiro emprego foi no supermercado, na parte operacional, em 1984. Já estava lá na área de reposição, de atendimento, ou seja, a parte operacional mesmo do supermercado. Depois, eu parei por um período, fui trabalhar em outras áreas, continuei estudando, e aí eu comecei a estudar a parte de processamento de dados. A partir daí, eu consegui voltar a trabalhar com TI, aí já voltando a trabalhar com TI, em um outro supermercado. E aí eu passei mais 2 anos lá nesse outro supermercado, aí como operador de sistema. Participava de inventários, participava de análise de dados, participava de levantamentos em todos vários, e trabalhei lá até aproximadamente 93. Depois de 1993 até 2010, eu fui trabalhar numa empresa desenvolvedora de software para varejo, né? E lá eu fui de programador a analista de suporte, analista de dados, analista de testes, né? E fui até a parte de implantação e consultoria. A consultoria acaba entrando junto com a implantação do sistema. Então, conforme você está implantando o sistema, você vai dando algumas dicas e fazendo alguns processos. A partir de 2010, quando a gente começou com a Alvarejo, a Alvarejo, no princípio, era uma empresa para revenda e implantação de software. Junto com a implantação, nós começamos os trabalhos também de consultoria, como é de praxe, né? Você vai implantar alguma coisa, você precisa mexer em algum processo para analisar. E aí, nós identificamos uma necessidade do supermercadista, principalmente voltado para análise de informações. Então, ele quer um relatório que analise para ele um financeiro com um contábil, ou um comercial com um financeiro. E sempre era necessário o quê? Extrair dados do sistema, jogar para o Excel, extrair outros dados, jogar para o Excel e preparar esse relatório para ele. Ou então ele pede para a empresa de software desenvolver esse relatório. Ele entra numa fila e vai ter provavelmente que pagar por isso para poder ser atendido. Imagina isso acontecendo 10 vezes por dia, 5 vezes por dia, durante a semana. Se ele começa a analisar o dado e fala, poxa, se eu tivesse aqui uma coluna, ia melhorar. Poxa, se eu tivesse aqui um gráfico, eu ia ver isso mais fácil. Poxa, se eu pudesse exportar isso e jogar para um e-mail, ou para um WhatsApp, ou para um Telegram, isso também ia facilitar muito a vida. Em cima disso, mais ou menos em 2014, nós começamos a trabalhar com BI. Então, lá em 2014, nós começamos com uma ferramenta que é o Pentaho, uma ferramenta que já tinha um bom tempo de mercado,
mas que ainda a gente usa ele para algumas determinadas coisas. E ainda tem alguns clientes que utilizam, alguns clientes nossos que utilizam essa ferramenta para análise de dados. E a partir mais ou menos de 2018, nós entramos numa parceria aí com a Bluesoft, onde a gente começou a desenvolver em cima do Tableau. Então aí a gente já viu as diferenças e o Tableau é uma ferramenta fantástica, muito boa, tecnicamente falando, e apresenta os resultados de forma muito simples. Você consegue desenvolver, criar dashes com uma velocidade muito melhor a partir do Tableau. E depois disso, a partir de 2019, 2020, a gente também começou a trabalhar com outra ferramenta, que é o Power BI, mas que durante a conversa aí, acho que a gente vai voltar a tocar nesse tipo de ferramenta, falar um pouquinho mais sobre ela. Perfeito, isso mesmo. Muito bom, dá para ver que experiência não falta aí desse lado, né? Começou lá no varejo, e aí foi entrando ali na parte de tecnologia, e aí vindo a necessidade, criou a própria empresa, trabalhando sempre na necessidade dos seus clientes varejistas, viu que era sempre ali um ponto que precisava de mais atenção, principalmente da parte de mensurar os dados, de mostrar os dados de uma forma mais fácil para o varejista. Eu sei que na sua apresentação você pincelou, né, comentou um pouco, mas para contextualizar, para quem está assistindo a gente, esse nosso papo aqui, o que faz, né? O que é o Business Intelligence? O BI, vamos chamar ele assim mais popularmente conhecido, né? O BI, ele vai muito além do que algumas pessoas imaginam. A grande maioria das pessoas pode pensar que eu vou contratar um BI. Então ele está contratando um pacote de relatórios que vai resolver a vida dele. E não é isso. O BI não é um pacote de relatórios. O BI, a gente tem que partir de um conceito. Qual que é o conceito? É todo o gerenciamento do processo da informação. Então, como assim gerenciamento do processo da informação? Eu tenho meu dado aonde? Aonde a informação está gravada? Está no meu banco de dados do meu sistema. Ótimo. O banco de dados do sistema, ele tem uma característica, ele é um banco de dados relacional, onde eu tenho informações analíticas acumulando, né, que podem gerar algumas informações sintéticas, mas normalmente fechado por módulos. Então eu tenho aqui as tabelas, aqui eu tenho os cadastros, aqui eu tenho a informação sobre a entrada de notas, aqui eu tenho informação sobre saídas, eu tenho o meu estoque e assim por diante. Uma das etapas desse processo é a gente conseguir identificar onde essas informações estão, tratar elas e disponibilizar elas de uma forma que fique prática para outros usuários poderem conectar nesses dados e criar aí sim os relatórios que eles têm a necessidade. Então, por exemplo, eu posso conectar no banco de dados, extrair uma informação a nível de perdas, por exemplo, conectar no financeiro, buscar o valor de vendas, buscar o custo do produto e ver quanto que essa perda representa sobre o faturamento. Então, isso no ERP, no sistema que o cliente possui, provavelmente vai estar espalhado em umas 10, 12 tabelas diferentes. Então, a primeira etapa é tratar dado. É fazer o quê? É eu colocar um processo ali no meio que conecta no banco de dados, que busca essas 10 tabelas, acumula essas informações e traz elas pré-formatadas para um data warehouse, para um banco de dados específico para essa função. Tá? A partir desse banco de dados, aí sim eu entro com as ferramentas de desenvolvimento. Tableau, Power BI, tem Taho, outras que tem no mercado, né? Mas focar nessas 3 aqui, né? E a partir do momento que eu conecto nesse banco de dados tratado, aí eu passo a ter as análises de acordo com a necessidade do usuário, da empresa. Quando a gente fala de operação varejista, são muitos pontos, né, que o gestor ali precisa ficar de olho e que está gerando dados, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, lá no ponto de venda, no estoque, na entrega do produto, lá no CB, na área de compras. Qual que é a importância dele? Você já falou um pouquinho de uma visão, mas
Que outros tipos de visões, né, que o BI pode trazer para o varejista, para ele ficar de olho? Olha, eu entendo que, na verdade, o varejista tem que determinar isso. Ele tem que partir do pressuposto assim, o que eu preciso controlar. E aí a gente, como consultor, tem uma frase bonita. Tudo que você controla, você melhora. Então, na minha vida particular, estou gastando muito no meu cartão de crédito, controla o cartão de crédito, que você vai melhorar o resultado dele. No supermercado, estou perdendo. Quanto? Não sei. A hora que o cara fala não sei, danou-se, né? Então, está perdendo muito. Agora, quando ele fala não sei, preciso saber, vamos trabalhar para isso, o primeiro número assusta. Você está perdendo 3% do faturamento, 3,5%, 4% do faturamento. E como que eu faço para melhorar isso? Você vai medir. Então, você mede, você identifica quais são os produtos, e aí você vai atrás de uma análise mais analítica, né? Onde eu passo a ver um número só que me fala que é 3%, e aí eu passo a ter um número analítico, é 3% composto por esses produtos. Quais são os top 10? Quais são os top 15? Então eu pego lá o top 10, eu tenho que tratar esse top 10. Eu estou comprando errado, eu estou armazenando errado, eu estou vendendo errado, está muito caro e eu estou perdendo, está mal exposto, é um produto com facilidade para roubo, é um produto de alto valor agregado e que se rouba, então eu não posso deixar ele tão abertamente, eu tenho que talvez colocar ele no balcão do fiscal, talvez colocar algum sensor antifurto, sensor magnético, né, antifurto. Então, são ações que o BI vai determinar para você, não que ele vai falar, faz isso, ele vai te mostrar quais são os produtos que têm problema. E a partir dali você então pode tomar essa decisão. Então, vamos lá, quando você fala assim, qual a importância? Nós falamos de um painel de perdas e eu voltei a falar da perda, né? A importância é o supermercadista saber o seguinte, por onde eu posso te controlar, né? Então, o meu problema é que eu não sei exatamente a lucratividade de cada produto. Então, eu tenho que saber qual é a lucratividade da loja e descer os níveis para chegar na lucratividade do produto. Eu não sei qual é a minha perda. É uma outra informação. Eu não sei qual é o resultado da empresa. Então, quanto que eu recebo lá do meu contador que eu tive um lucro de tanto? Cadê esse dinheiro? E assim por diante. Então, os grandes focos, né, que eu entendo é o supermercadista identificar alguns focos básicos. Então, eu falaria para você assim, perdas é importante, margem de rentabilidade, margem na venda, margem de rentabilidade é importante, demonstrativo de resultado. Se parece um número mágico, mas é tão diferente. Se eu falar para você que nos últimos 10 projetos que nós tocamos, eu vi pelo menos 10 demonstrativos de resultados diferentes. Ou seja, é muito personalizado de acordo com a história da empresa, de acordo com a análise que a empresa faz. Tem empresas que são mais voltadas para a área comercial, tem empresas que são mais voltadas para a área contábil. Então, em função dessas necessidades, é que a gente pode elencar e atender. Para a operação, muitas ações têm que ser em tempo real. Então, por exemplo, produtos que eu vendo acima de 10 por dia, acima de 100 por dia, unidade, e eu não vendi até agora, tem coisa errada. Ou ele não está abastecido, é um problema de loja, de operação, ou ele não foi comprado, é um problema de gestão de compras. Mas eu tenho, por exemplo, casos que talvez nem fosse pensado há um tempo atrás. O gerente de operações utiliza o BI, mas ele é gerente de operações, ele tem que operacionalizar a loja. Sim, mas ele elenca para mim, por exemplo, 30 produtos da padaria que não pode faltar. Eles sabem disso, os gerentes sabem disso, os padeiros sabem disso. Esses 30 produtos não pode faltar. Mas como que ele mede isso? Então ele pegou aqueles 30 produtos, criou para mim uma tabela, nós subimos isso para um banco de dados, e aí eu faço um comparativo diário para ele, jogo isso numa grade e falo, olha, em 30 dias, esse produto teve uma participação nas vendas
nos dias de venda de 90%. Ele só não teve venda ali em 3 dias, ou 2 dias. Esse outro produto, 50%. Esse outro produto foi 100%. Pão francês foi 100%. Pão francês foi 100%. Né? Pão de queijo foi 100%. Mas os itens que mais me dão lucro são os itens da confeitaria. Um pão doce recheado, um bolo confeitado. Então, eu tenho que cobrar do meu pessoal de produzir esses itens. Não apenas eu ter ele lá e eu fico à vontade do gerente. Então, com esse gerente de operações, a gente vem trabalhando aí há um tempo e tem tido alguns resultados numa área que não se imaginava. Operação de loja. Sempre a gente pensa BI a nível gerência, diretoria, gerentes, no máximo ali, talvez alguns encarregados, os executivos. E aí o pessoal já está começando a ter essa informação nesse nível também. Ter essa ideia de todos terem a informação, né? De você garantir a democratização da informação até para a pessoa que está lá na operação saber o que ele pode fazer para melhorar. Muito legal essa iniciativa do gerente ali da padaria, digamos assim, né? Da parte de operação da padaria, pedir para você, né, ter essa liberdade, falar, olha, faz ali uma tabela, eu quero enxergar de forma quais são os itens que me dá mais lucro, qual que tá saindo, e aí você juntou isso tudo, mostrou para ele e teve transparente. Saiu do achismo, né, do cara falar, eu sei que o pão francês está sem vendendo. Ah, não está vendendo, vou fazer promoção. Não é assim, é você ver todo um contexto, o que pode influenciar um produto no outro. Maravilha, Ashbel. Mas aí eu te pergunto, por onde o varejista pode começar, né? Ele tem que ter uma equipe, ele tem que fazer um curso, contratar uma empresa especializada para fazer isso, ou depende, poxa, eu já entendi a importância, mas eu não tenho, eu quero mudar alguma coisa aqui na minha operação para ver funcionando, ter alguma ideia de um BI funcionando, de ter dados um pouco mais segmentados para tirar mais informação. Por onde ele pode começar, esse varejista? Bom, a primeira coisa é ele ter acesso ao banco de dados, à informação. E aí, toda empresa séria que eu conheço não dá acesso direto ao banco de dados. Porque o acesso direto ao banco de dados transacional, que é o banco de dados que está em uso ali no dia a dia, que está em uso no sistema, é uma responsabilidade da empresa que desenvolveu o software. Mas ela tem que ter a competência de gerar uma cópia desse banco de dados, né? Então, eu tenho lá uma base com D-1, onde eu posso acessar essa base de dados para tratar essas informações, ok? Então, o primeiro ponto que eu falaria para você é acesso ao banco de dados, acesso às informações. Se o supermercadista falar, não tenho acesso ao banco de dados, não tenho como acessar o que está lá atrás, a gente já perdeu. A partir do momento que ele tem acesso a isso, ele precisa tratar esse dado, saber como tratar. Aí é o que você falou, vai depender da equipe que ele tem. Será que na equipe de TI ele tem algumas pessoas com perfil de desenvolvedor? Né? Não que vai desenvolver um software, não, mas ele tem que ter um conhecimento básico de banco de dados e um conhecimento básico de SQL. E agora eu estou falando não de SQL banco de dados, eu estou falando do SQL, Script Query Language. Né? É uma linguagem de busca em banco de dados. Okay? Então, a pessoa tem que saber SQL e ela tem que saber um conceito básico de banco de dados. Por quê? Porque como que ela extrai a informação? É programando em SQL. Ela vai lá e digita, eu quero buscar os campos tais de tal tabela, cruzando com a outra tabela. Então, isso ou você contrata alguém que conhece isso, ou você treina alguém da sua equipe que tem essa característica. A terceira etapa é a etapa de desenhar os dashes. Aí você tem que ter alguém que conheça a ferramenta. Então aí eu tenho, por exemplo, eu tenho lá um usuário um pouquinho mais avançado em Excel, ele vai ter uma facilidade para fazer isso ou com Power BI, ou com Tableau, ou com Pentaho. Com Pentaho não. O Pentaho, por ele ser mais antigo, né, o Pentaho ele é mais desenvolvido. Então tem que ser um conhecimento técnico mais bom. Contratar a empresa é talvez a parte que eu mais gosto, né? Entrar em contato com a gente ou com outras empresas que desenvolvem, que trabalham com projetos de BI, mas reforçando que não entre na ilusão de que você vai comprar um pacote de soluções prontas. O BI é personalizado.
Eu não tenho dúvidas quanto a isso, né? A gente vê, por exemplo, deixa eu falar um pouquinho da BlueSoft, né? A BlueSoft tem ótimos dashboards quando ela vende o pacote de BI, com ótimos dashboards já desenvolvidos, mas sempre o supermercadista olha para aquele dash e fala: dá para fazer isso? Dá para inverter a ordem? Dá para adicionar uma coluna? Dá para adicionar um indicador? Aí entra a personalização. Então entra o lado da gente poder levantar a informação, tratar esse dado e aí sim disponibilizar para ele, para o supermercadista, o resultado que ele está esperando ver de uma forma simples, seja via sistema, seja via mobile, pega no celular, já olha ali, já sabe quanto que vendeu ontem, já sabe qual foi a margem, sabe quanto está perdendo e assim por diante. Tem alguma forma do BI ajudar numa questão mais preditiva? Ou aí já foge do tema BI? De repente, olha, tem produto para vencer e você não vendeu. Não sei, ou tem alguma forma do BI ser preditivo ou ele já foge disso? Ou não é mais BI nesse caso? Tudo parte da onde eu tenho essa informação. Eu tenho lá no meu ERP, quando eu recebi a mercadoria, qual é o lote e qual é a data do vencimento. E a quantidade que está entrando. Então, se essas informações vêm para o sistema, é possível a gente tratar isso, mas tem que levar em consideração o seguinte, que na venda eu não sei qual foi o lote que vendeu. Então, eu fico dependendo do meu querido gerente, encarregado, ter certeza de que ele está, quando a mercadoria chega, armazenando de forma correta, ou seja, o primeiro que entra no estoque é o primeiro que sai para a loja, né? Então, o primeiro que entra é o primeiro que sai, e quando chega um lote novo, eu entendo que esse lote novo ele vai para o fim da fila. Então, conforme você está vendendo, eu sei exatamente a quantidade que está vendendo. Então, isso, por exemplo, é possível. É possível a gente prever um furo de caixa? É possível, porque eu tenho lá todos os meus pagamentos até o final do mês, eu tenho meu contas a receber até o final do mês, e eu preciso ter uma previsão de vendas à vista. Em função disso, a gente consegue prever um furo de caixa. Vai faltar dinheiro em tal data. Então, ou você aumenta a venda, ou você já arruma dinheiro, porque vai faltar. Então, esse tipo de análise, sim, é possível. Como eu disse, a gente precisa, em alguns momentos não, a gente precisa sempre ter a informação em algum lugar. Uma das coisas que a gente tem feito ultimamente é um cliente que ele é supermercado e ele é distribuidor. Ele tem duas empresas distintas, 2 bancos de dados distintos, mas ele quer fazer uma análise, por exemplo, de resultado do supermercado, outra análise do distribuidor e uma análise juntando tudo. Então, aí nós estamos falando de empresas diferentes, CNPJs diferentes, com bancos de dados diferentes, e a gente tem que juntar isso. Aí a gente parte para o bendito depara, né? Vamos fazer lá uma planilha no Excel, isso vem para cá dessa forma, isso vem para cá dessa forma, cria-se um modelo, e aí a gente entra. Se eu voltar um pouquinho lá na sua primeira pergunta, né, o processo, sobre o que é o BI, eu falar do processo, o processo é justamente esse. Eu tenho que ter condições de me conectar a diversas fontes de dados para trazer uma informação única centralizada. Uma informação única, a partir dali, a gente desenvolve o que é necessário. Maravilha, Ashbel. Você já passou um pouquinho, comentou algumas plataformas, algumas ferramentas de Business Intelligence, né, de BI. Você pode falar quais são as principais que o mercado utiliza hoje? Olha, Wilson, eu vou passar basicamente por 3 plataformas, né? O Pentaho é uma ferramenta já bem mais antiga, uma ferramenta, vamos falar lá dos anos 2000 e alguma coisinha ali, 2005, 2010, não sei te precisar a data, né? Mas foi por onde a gente começou. Porém, ele é uma ferramenta, por ser mais antiga, uma ferramenta mais trabalhosa. Você precisa de uma equipe técnica que tenha conhecimentos mais aprofundados em Pentaho para poder usar o Pentaho. Né? Você não consegue pegar um usuário
avançado e falar, não, vamos desenvolver Dash com Pentaho. Ele não vai fazer isso. Tá? Ele tem que ter alguns conhecimentos mais profundos. Atualmente, a gente trabalha muito com duas ferramentas, que é o Power BI e o Tableau. Né? O Power BI ele tem uma grande vantagem, que ele é um Excel melhorado. Todo respeito ao Power BI, né? E ao Excel também, que são ótimas ferramentas. Mas ele é um Excel um pouco melhorado. Então, quando você tem um usuário bem avançado em Excel, ele migra muito fácil para o Power BI e consegue tirar resultados rápidos. O Tableau eu entendo que ainda é uma ferramenta mais profissional, uma ferramenta que veio de grande porte para um porte que vem popularizando. Enquanto o Power BI tenta se estruturando, a tendência é o Tableau vir se popularizando, okay? Simplificando as operações. Okay? E uma grande vantagem que a gente tem com o sistema da BlueSoft é a interface entre o Tableau e o sistema, onde a gente consegue desenvolver os dashes e colocar dentro do sistema da Blue, como um dash personalizado. Então, se o cliente já está em BlueSoft e quer partir para BI, eu acho que o melhor custo-benefício que ele vai ter vai ser o Tableau, por essas questões de ele não ter que ter várias plataformas, né? Eu estou dentro da BlueSoft, agora eu quero ver uma informação no BI. Saio, abro outra ferramenta para analisar. Não, dentro do BlueSoft ele já abre o dash e fica bem fácil e bem tranquila essa operação. Acho que eu quero agradecer a sua presença aqui no BlueSoft Podcast. É muito interessante conhecer um pouco mais sobre como o BI pode ajudar o varejista, em que pontos que ele atua lá dentro, que pode atuar lá dentro da loja, até mesmo na operação. Quero pedir que você deixe as suas considerações finais e também os melhores canais de contato para quem quiser conversar com você, trocar uma ideia, conhecer mais sobre o trabalho da sua empresa. Como é que as pessoas podem te encontrar? Wilson, eu que agradeço a participação, né? Novamente agradeço a participação, de poder estar colaborando e tendo esse bate-papo aí contigo, né? Espero que tenha sido útil para você, mas principalmente para os clientes, né? Para quem estiver vendo, possa tirar algumas dúvidas e esclarecer. Bom, para entrar em contato comigo, acho que o jeito mais fácil é hoje o famoso WhatsApp, né? Tenha dúvidas disso, acredito que depois você pode deixar o meu contato, ou a página da Alvarejo também a gente usa bastante pelo LinkedIn, né? Se a pessoa quiser acessar a página da Alvarejo, acompanhar algumas coisas que a gente está fazendo, algumas novidades a gente sempre coloca lá que está acontecendo, ou por e-mail, pode me passar um e-mail, ashdo@alvarejo.com.br. Também acredito que você vai colocar depois no vídeo, né, para a pessoa ver lá certinho. Então, novamente, agradeço a oportunidade e a gente está à disposição. Sim, vou deixar todos os links, telefones e contatos ali na sua descrição, que você acabou comentando. E se você estiver nos escutando ou nos assistindo, estiver precisando de um ótimo parceiro de tecnologia para acelerar ainda mais a transformação digital aí da sua empresa, entre em contato. A nossa equipe está ansiosa para conversar com vocês sobre gestão, boas práticas, tecnologia. Então conte com a melhor plataforma de gestão online 100% web para o seu negócio. Aproveito também para informar que estamos prestes a liberar a versão mais recente, o 2022, nosso e-book sobre tendências tecnológicas para o varejo. Dependendo de quando você estiver assistindo, né, ou escutando esse áudio, esse vídeo, já dá para baixar. Né? A ideia foi juntar em um único material as principais e mais modernas tendências tecnológicas do mundo para que você, varejista, possa conhecer e entender mais sobre essas tecnologias e, se fizer sentido, implantar aí nas suas lojas ou nos processos. Eu vou deixar o link na descrição. Também não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo lá no Twitter, Instagram, LinkedIn ou nos grupos de Facebook ou WhatsApp, ou para aqueles que possam se beneficiar e interessar por ele. Se tiver uma dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato. Muito obrigado e até o próximo episódio.